Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura desse livro incrível, fantástico, lindo, um dos mais bonitos que eu já li, Paulo e Estevão, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. E no capítulo, no último vídeo, nós vimos a introdução feita pelo Emmanuel e primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo nós vimos que ele se ambienta ali na cidade de Corinto, que para a época, que esse livro é ambientado entre os anos de 34 depois de Cristo, ou seja, um ano depois da passagem do Mestre, até 64 depois de Cristo, quando supostamente Paulo de Tarso teria também feito a passagem dele. E é ambientado ali em Corinto, que era tido na época como a capital romana da Grécia. E ali então nós vimos a família de Estevão, que na época ainda se chamava Gesiel, que era filho de Jochedebe, e eles que eram judeus, e ali havia uma pessoa que estava representando o imperador romano e que era realmente implacável, que era realmente impiedoso com os judeus. E aí nós vimos ali então o início, quando o Jochedebe, que era o pai da Beatriz e do Gesiel, que é o Estevão, ele apanha de um soldado romano quando está indo fazer compras no mercado, e isso deixa muito angustiado, se sentindo muito encolerizado, querendo vingança, buscando vingança. E aí vem uma pessoa do governo que diz que aquelas pessoas que estiverem se sentindo, como ele está, estiverem se sentindo que foram lesadas, perderam alguma coisa por causa das novas leis que eles estão implantando lá, que está realmente tirando, expoliando os bens dessas pessoas que eles consideravam inferiores a eles. Então, essa mensagem diz que eles devem ir ao tribuno para reclamar e que justiça será feita. Mas algumas pessoas já temeram, já disseram, isso pode ser uma armadilha. Mas o pai do Gesiel, o Jochedebe, ele acreditou, e como ele estava se sentindo muito injustiçado, ele foi, e acabou então que a pessoa que estava lá sob as ordens do imperador disse a ele então que ele teria que entregar até a casa dele, que teria mais 3 dias para ficar, e aí isso o deixou num estado de angústia e de cólera tão grande que ele voltou e tocou fogo na propriedade dessa pessoa. Depois então que o Jochedebe, o pai do Gesiel e da Abigail, tocou fogo na propriedade do Licínio Minúcius, que era o representante do imperador lá em Corinto, então eles fatalmente foram levados presos, e foi aí que terminou o capítulo anterior, quando eles estavam então saindo da casa deles. Terminou quando Gesiel apertou docemente a mão encarquilhada do pai dele, com a pedir resignação e calma, e eles marcharam silenciosamente à luz das estrelas, sendo conduzidos então à prisão. Aqui então nós vamos para o segundo capítulo, que o nome é Lágrimas e Sacrifícios, e lembrando que, como Emmanuel disse na apresentação do livro, isso não é uma obra de ficção, é uma obra real, e esses fatos aconteceram. A prisão que recebera as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos 3, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada, que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Jochedebe estava cansadíssimo e, servindo-se do manto que apanhara ao acaso ao retirar-se, Gesiel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por suas por um aluvião de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, engolfara-se em angustioso mutismo, evitando o olhar dos filhos, Gesiel e Abigail, aproximando-se da janela, segurando-lhe as grades inflexíveis,
e abafando com dificuldade a justa inquietação. Ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse comovido: Abigail, lembras-te da nossa leitura de ontem? Sim, respondeu ela com a ingênua serenidade dos olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. O rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos pensamentos com os dela e confirmou: Vejo que estamos de perfeito acordo. O céu esta noite oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando o zimbório, ou seja, o céu estrelado. Organiza a Deus os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente nossa mãe está com Deus esperando por nós. Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras do irmão e disse: Estás triste? Ficaste agastado com o proceder do nosso pai? De modo algum, atalhou o moço, afagando-lhe os cabelos. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. Olha, gente, essa parte aqui é muito interessante da gente entender. Isso casa perfeitamente com aquilo que eu acredito que seja a realidade. Quando a gente olha assim, a gente acha que tem um monte de injustiça, um monte de gente vitimizada, sendo com algozes, que está ali fazendo, sabe, passando por alguma coisa que não deveria. Então, para mim, eu penso, meu Deus, se fosse assim, Deus seria injusto. E como para mim o Deus que eu acredito, ele é total amor, não há injustiça em Deus, ele só quer o nosso bem, tudo que acontece colabora para o nosso bem. Então olha que interessante essa frase. De modo algum, ela pergunta se ele está triste, ele diz: de modo algum, estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. Ou seja, Deus não castiga ninguém, Deus apenas permite que a gente tome a mesma taça de fel que a gente ofereceu, que a gente experimente aquilo que a gente ofereceu. Eu acredito piamente que seja assim. Não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, ela não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa sempre, iluminava a nossa casa. Lembras-te sempre que nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades? Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na obra dele. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Nessa altura, a bela jovem fez uma pausa significativa. Os grandes olhos dela estavam velados por um tênue véu de pranto que não chegava a cair. Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso, sempre desejei fazer algum bem sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Então agora penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar.
e estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou-a ao peito e exclamou: Deus te abençoe pelo entendimento das suas leis, irmãzinha. Longa pausa estabelecera-se entre ambos enquanto mergulhavam no infinito da noite clara os olhos ternos e ansiosos. Em dado instante, voltou a jovem a considerar: por que será que os filhos da nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Suponho, respondeu ele, que Deus o permita a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Vendo por esse lado, eu nunca vi por esse lado, que Deus pode infringir alguma coisa a alguém para ensinar o outro, algum sofrimento a alguém para ensinar o outro, mas é só a minha forma de entender e é dessa forma que eu entendo. E fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por quê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Aqui sim, aqui ele volta a falar da forma como é a forma que eu entendo. Não que seja certa, apenas com a forma que no meu nível de compreensão eu entendo. Que Deus não infringe nada a ninguém, que não seja... Deus apenas permite que a pessoa sofra porque ela já fez sofrer. Eu acredito que é dessa forma. Então aqui é o que ele está dizendo. Os filhos da nossa raça têm padecidos, mas Deus saberá por quê. E que não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. E esse Deus saberá, porque Deus não esquece. E nós, quando a gente vem para cá, nós esquecemos exatamente para poder passar tudo que a gente tiver que passar. Porque imagina se uma pessoa que em uma outra vida ele assassinou, por exemplo, um outro, e eles resolvem para lá naquela... decisão lá de como é que vai ser no planejamento da próxima vida, e eu já vi muitos livros que falam disso, o que matou o assassino vai ser filho do que foi assassinado. Se eles se lembrassem disso, não daria certo. É uma forma de que o perdão aconteça entre os dois, e aí é mais ou menos dessa forma que eu já li, que eu entendo que seja. Mas é só a minha opinião e eu estou lendo como está escrito aqui, cada um pode tirar a própria conclusão, tá bom? A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou depois de alguns instantes. E já que falamos em sofrimentos, como deveremos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório e afinal, que farão os juízes de nosso Pai e de nós próprios? Não devemos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus.
Quando experimentou a ironia da mulher nas desditas extremas, Job teve a boa lembrança de que se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. Ou seja, sempre que há dissabores, sempre que há sofrimento, não há injustiça. Dissabor e sofrimento não é igual a injustiça. Não há injustiça em Deus. Então, como Deus envia alegria, Ele pode nos enviar, permitir que a gente receba também dissabores, que é única e exclusivamente para o nosso proveito, para o nosso crescimento. Se papai foi acusado, direi que fui eu o autor do delito. E se te flagelarem por isso, perguntou ela de olhos ansiosos, entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. E se te matarem, Jesiel, pediremos a Deus que nos proteja. Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia à alma. A irmã querida constituirá sempre o tesouro afetivo de toda a vida dele. Desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração. A vida dele, pura, dividia-se entre o trabalho e obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente enquanto ele a abraçava, com o elevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Depois de meditar longos minutos, Jesiel, comovido, se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Ou seja, aqui a justificativa para o sofrimento, quando a gente ouve a voz da tentação que nos arrasta à queda nos abismos do caminho e que a gente atende a essa voz e a gente vai, porque nós temos o livre-arbítrio, Deus não vai lá segurar a gente, não vai, a gente escolheu experienciar isso e lá quando a gente vai por esse caminho que a gente é capaz de cometer atos insanos, depois como é que a gente entende aquilo que a gente fez? Se Deus viesse só e passasse a mão na cabeça da gente, a gente não ia entender, a gente ia continuar. É por isso que o sofrimento é permitido por Deus, não é enviado por Deus. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito de morte? Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as últimas palavras dela. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Jesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e disse, feliz de ti que não te esqueceste. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado, agora precisas descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe um manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, osculando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente. Descansa, não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. O coração moço dele atufava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no Deus de sabedoria e misericórdia que ele acreditava que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom.
Ele, que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também por sua vez dentro de si o porquê das provas dolorosas. Como se justificava por causa tão comezinha a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? E aqui, gente, olha, tá aqui, tá escrito. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? Ou seja, ele estava ali sentindo que a expiação era penosa, mas ele pergunta que delito irreparável haviam praticado, pois ele sabe que Deus é infinitamente justo e que aquilo que está acontecendo não é simplesmente porque Deus quer experimentar, quer ver até onde a gente consegue sofrer só por... para se divertir, não, é porque em algum momento a gente plantou, é aquela coisa do plantar e colher. O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente àquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas pequenas contrariedades deles, ela ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso. Se Deus é bom e misericordioso em tudo, não tem por que ninguém estar passando por alguma coisa que seja injusto. Que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Edificado na fé, cobrou ânimo e depois de longas reflexões aquietou-se na laje fria, procurando o repouso possível no silêncio augusto da noite. O dia amanheceu prenhe de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, onde se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Jochedebe e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros de castigo, de onde pendiam açoites e algemas impiedosos. Não houve interrogatório nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas. E, chamando rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. Jochedebe, exclamou o algoz impassível e sanhudo, que quer dizer com raiva, que quer dizer que estava realmente cheio de gana de vingança. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto o patrício esboçava um sorriso irônico. Alguns proprietários lá da herdade, continuou Licínio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiastes as pastagens.
Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade? Berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E, designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Pessênio, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exarada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a minha merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios que se caracterizavam por mobilidade extrema e acentuou: Mas não auxiliastes os meus homens ao salvar uma parte das terras? Não foste o primeiro a medicar o filho? Assim fiz, levado pelo remorso ilustríssimo, retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido o autor desse ato. Nesse interim, receoso pela sorte do filho, Jochedebe exclamou intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou dirigindo-se ao moço hebreu: Está bem, poupei-te até agora baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto de maneira inegável e tu pagarás pelo que confessastes espontaneamente. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao poste de tortura em frente da angústia paterna. Ao lado dele postou-se o companheiro de Pessênio, que o atou sem piedade aos elos de bronze, e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas, isócronas, ou seja, ali de forma repetitiva, em uníssono. Jochedebe revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito a arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade. Ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do espírito afetuoso dela. A punição terrível ia quase a meio, quando o mensageiro entrou no recinto e em voz alta anunciou ao legado em tom solene: Ilustríssimo, portadores de vossa casa participam que o servo Rufílio acaba de falecer. O cruel patrício franziu o sobrolho como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face que a perversidade de egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagarão muito caro esta afronta. Filóquio
aplica-lhe mais 20 vergastadas e em seguida leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro nas galeras. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Persênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita. Persênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando o sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que a mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio, concluís a sua empreitada. A fronte de Jesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia a atenção angustiada dela com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Jochedebe deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-se-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. E olha aí, gente, o que a gente está vendo aqui, né, nessa passagem. Como Deus é justo, é bondoso, é amoroso, então aí o que a gente vê é alguns colhendo e outros plantando, porque como é o que é que vai acontecer com esse Lucínio Minúcio, que é o que está, o comandante e todos os outros que estão ajudando ele a aplicar esses castigos? Eu acredito em reencarnação. E aí, como é que a gente vem novamente como é que a gente reencarna? E aí, então, eu acredito que o que essa mensagem está mostrando aqui é que, infelizmente, quando a gente vê um algoz e uma vítima, o que a gente deveria pensar é que a vítima tenha forças para perdoar, porque ela já foi algoz, e que o algoz entenda logo o que ele está fazendo, para que assim, no momento que ele for colher, ele também tenha forças para perdoar, não é? E também que, quem sabe, um dia a raça humana possa ter entendido que a gente não age contra ninguém, que é a centelha divina animando tudo e todos. Quando a gente está agindo contra o outro, nós estamos agindo contra nós mesmos, porque assim não precisa ficar aquela coisa de plantei espinho, tem que voltar ali onde aquele que ainda não entendeu vai me fazer colher esse espinho, não é? Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões. Meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Jesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e num esforço profundo gritou para a irmã:
Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas fazes por todos nós a prece dos aflitos. Dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. As expressões vocais dela enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse ferido numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso que a atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício de seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom impiedoso: Justino, leva esta mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais nem mesmo uma nota. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível e logo, contemplando o irmão ferido e algemado, como quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: "Acompanha-me." Ela estremeceu. Todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio, sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia pela figura quase infantil dela, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente: "Minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda a pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade de teus verdugos e não voltes aqui." Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada: "E meu pai?" "Teu pai descansou para sempre." O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: "Mas e meu irmão?" "Ninguém volta do cativeiro das galeras," respondeu Justino. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor.
Os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente e o inesperado protetor dela exclamou, apontando à rua: "Vai em paz e que os deuses te protejam." A pobre criatura não tardou a sentir um insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada aos carinhos domésticos, no lar onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das íntimas angústias dela. Estava só. A mãe fora chamada por Deus anos antes. O pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico? Mas com que fim se haviam sido expulsos? A quem confiar a enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a. A viúva Sostênia, muito afeiçoada à mãe dela, recebeu-a com um sorriso generoso da velhice dela, bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira, falou comovida: "Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos." E dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou: "É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada te posso oferecer senão o coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida." "Sostênia", disse Abigail suspirando, "meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para ali viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e a fraterna companhia dele. Que pensas a respeito?" Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou: "Quem sabe o questor Licínio se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te-ei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida." Sostênia conchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos: "Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha. Ouve, filha. É preciso que fujas de Corinto de modo a não incidires em mais duras humilhações." A moça teve uma exclamação de abatimento e depois de longa pausa disse: "Aceitarei teus conselhos, mas antes de qualquer providência necessito voltar a casa." "Para quê?" interrogou a amiga. "É imprescindível que partas quanto antes, não voltes ao lar. A esta hora é possível já esteja ocupado por homens sem escrúpulos que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição como Lote e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás." A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte como a recordar uma providência oportuna e falou com animação: "Lembra-te de Zacarias, filho de Hanã? Aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo.
Fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Acaia por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nestes últimos dias, o único filho deles. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade: corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternas. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte, mas Sostene a fê-la considerar a necessidade do recurso e, decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Cencreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Cencreia ficava a certa distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir às comunicações com o Oriente, os bairros populosos dele estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões de Acaia ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria, no mísero estado do organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas dolorosas necessidades dela. Zacarias e Ruth, a mulher dele, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail! O grito de ambos revelava grande surpresa com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Jochedebe, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando então em tom lancinante: meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me do vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a, sensibilizado, exclamando solícito: dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde nos vamos fixar, mas nós que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. E aqui, gente, na início da saga, então, da Abigail, que acabou de perder, assim, de repente, com todos os acontecimentos que foram, assim, tão rápidos, se deram tão rápido, né? Eles que viviam ali a vida deles mais ou menos tranquila, de repente, aquela sede de vingança do pai acabou com eles perdendo tudo, sendo aprisionados, o pai morrendo, o irmão ficando preso sem nenhuma forma de obter liberdade, preso para sempre.
prisão perpétua, e ela então ali se viu sozinha. E agora então ela encontra esse casal de amigos e vamos ver o que é que vai acontecer então com ela nessa história verdadeira, não é fictícia, então, que foi escrita por Chico Xavier, narrada por Emmanuel. Tá bom? Eu espero que vocês também apreciem tanto a leitura desse livro como eu, da primeira vez e agora novamente. Muito obrigada por vocês terem vindo comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!